Na indústria agrícola, encontrar pequenos nichos e explorar os benefícios deles pode trazer uma vantagem de monopólio no fornecimento aos agricultores. Em vez de competir diretamente com os produtos convencionais no mercado, alguns agricultores concentram-se no cultivo de culturas menos comuns e únicas, como o ananás, a figo da Índia e o milho doce. Neste momento, vamos explorar comigo uma imagem diferente do mercado agrícola. O abacaxi é uma cultura com boa tolerância à seca. Os agricultores das zonas secas podem aproveitar plenamente esta vantagem para o desenvolvimento econômico. E eles tiveram sucesso com essa escolha. A prova é que os campos de abacaxi crescem bem em áreas tropicais ou subtropicais. Os abacaxis são cultivados usando um método bastante especial. Os agricultores escolhem ramos que crescem a partir do caule abaixo do fruto, que podem ser cortados e replantados. Depois que os abacaxis jovens forem separados da árvore-mãe, eles serão transportados em caminhão para um novo terreno. O plantio geralmente ocorre cerca de 3 semanas depois. As Filipinas, a Indonésia e a Costa Rica são os 3 principais países produtores de abacaxi do mundo. Entre eles, as Filipinas lideram com produção de cerca de 2,7 milhões de toneladas de abacaxi por ano. A área de cultivo de abacaxi no país é estimada em mais de 40 mil hectares. Os Estados Unidos e a Holanda são os principais importadores de abacaxi. Atualmente, o abacaxi consumido nos Estados Unidos é importado principalmente da Costa Rica e do México. O americano médio consome cerca de 7,6 quilos de abacaxi por ano. Encerrando a questão da procura do mercado, vamos agora aos campos de ananás nas Filipinas para ver como os agricultores colhem milhões de ananás. Em boas condições de sol, o abacaxi leva de 18 a 32 meses para amadurecer. O frio prolongado e as temperaturas congelantes retardarão o processo de amadurecimento e tornarão a fruta mais ácida. Até o abacaxi ficará seriamente danificado a uma temperatura de 28 graus. Os abacaxis não estão prontos para amadurecer até que a maior parte da fruta fique amarelo-alaranjada ou marrom. No entanto, as mudanças de tamanho e cor não são indicadores confiáveis de maturação. Os agricultores estão testando os parâmetros de doçura do abacaxi para garantir que estejam prontos para a colheita. Como o abacaxi é uma fruta que não continua a amadurecer após a colheita, a escolha do momento certo para a colheita afetará toda a qualidade dos produtos de abacaxi. Todos os anos, cerca de 3.200 trabalhadores migram para as fazendas de abacaxi na Indonésia para colher. Milhões de abacaxis serão colhidos manualmente. Antes da colheita, os trabalhadores precisam preparar cuidadosamente equipamentos de proteção e luvas, porque as folhas, parecidas com dentes de serra, podem machucá-los. Após a colheita, o abacaxi será enviado às fábricas para embalagem ou processamento em outros produtos, como abacaxi enlatado e abacaxi seco. É o que acontece em uma fábrica de conservas de abacaxi, onde os abacaxis são lavados, descascados e passados no espremedor. Se você não gosta de comer abacaxi da maneira usual, experimente o suco de abacaxi. Seu sabor fresco lhe proporcionará uma experiência maravilhosa. Se você deseja encontrar uma planta que exija poucos cuidados, seja tolerante à seca e sobreviva com pouca água, a figo da Índia é a escolha perfeita. Nativa do México e da América do Sul, a pera espinhosa cresce bem em muitas partes do mundo. No entanto, só é comum em áreas secas, rochosas e ensolaradas. O final de abril é quando ocorre o processo de plantio das mudas. A propagação a partir de cactos é feita de forma simples e rápida. Os agricultores escolhem pedaços de cactos frescos com cerca de 6 meses de idade. Eles cortam e transportam com cuidado para o campo. Para que o corte forme um calo, esse processo levará 1 ou 2 semanas. Em seguida, eles escolhem um local ensolarado, colocando o cacto em pé cerca de 2,5 centímetros na mistura de solo. Depois de plantados, os cactos de figo da Índia são tolerantes à seca e ao sal, apresentam poucos problemas de pragas e podem crescer nos solos mais arenosos.
No entanto, a taxa de crescimento da árvore é bastante lenta e pode levar 3 ou 4 anos até que uma nova árvore comece a dar frutos. Em climas quentes e secos, como o sudoeste, os cactos de figo da Índia geralmente florescem no início da primavera. As flores podem vir em muitas cores diferentes, como amarelo, laranja ou vermelho. Agosto é quando os cactos rechonchudos são adornados com peras espinhosas vermelho rubi. Na cidade de Hasbaya, muitos agricultores cultivam figos da Índia como substituto da vinha e da azeitona devido ao seu baixo custo. Os agricultores não precisam arar, fertilizar ou podar, mas ainda assim apresentam uma rápida taxa de crescimento. As frutas suculentas geralmente mudam de cor à medida que amadurecem. A época de colheita começa por volta de setembro, antes da queda dos frutos. Os agricultores usarão facas para cortar frutas adequadas. O diferencial é que as facas utilizadas para a colheita precisam ser de aço inoxidável, o que ajuda a evitar a oxidação da fruta. Para obter o melhor sabor, os agricultores os removem da planta no meio da manhã, quando o teor de ácido dentro deles é mais baixo. Pedaços de cacto podem ser consumidos crus ou cozidos. Eles têm sabor de limão e textura levemente viscosa, semelhante ao quiabo quando cozidos. A pera espinhosa pode ser comida crua ou preparada. Após sair do campo, precisa ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado para garantir sabor. Deixando de ter o formato espinhoso original, ao longo da linha de produção, os produtos de figo da Índia tornam-se mais atraentes e atraentes para os consumidores. Depois de colhidas, milhões de cactos espinhosos serão transportados para fábricas de embalagem e produção. Aqui, a figo da Índia será lavada e depois colocada em uma prensa para extrair o suco. Além disso, podem ser utilizados para fazer compotas ou conservas. Modernas linhas tecnológicas transformam frutas comuns em produtos populares no mercado. Temos de admitir que os agricultores de figos da Índia conseguiram criar mudanças que ajudaram a aumentar o valor dos produtos agrícolas. Você já teve a experiência extremamente decepcionante de provar um milho de aparência suculenta e descobrir que seu sabor era insípido? O milho doce resolverá esse problema. Porque é uniforme desde o nome, aparência e sabor. As variedades de milho doce podem ser um pouco mais caras, mas valem cada centavo pela sua qualidade superior. É por isso que alguns agricultores estão dispostos a pagar mais pelas sementes para obter lucro. O interessante do milho doce é que ele não existe na natureza. Esta é uma árvore 100% artificial. Após o processo de cruzamento, as variedades de milho doce desenvolveram-se de forma mais uniforme, melhorando a qualidade e a resistência a doenças. Rapidamente se tornou a principal cultura alimentar em vários países agrícolas. O milho requer uma longa estação de crescimento. São necessários cerca de 60 a 100 dias sem geadas para plantar e colher milho. Além disso, quanto mais quente o ar, mais rápido o milho amadurecerá. Dependendo da área do campo e do mercado, os agricultores escolherão a colheita adequada. A procura nos mercados locais permite que os agricultores façam a colheita manualmente. Porém, entre as 3 frutas que apresento hoje, o milho doce é a fruta que vem sendo investida com equipamentos modernos desde a colheita. Isto vem do fato de os agricultores terem que atender à grande demanda das fábricas de milho doce. Na colheita mecânica, rolos em contrarrotação passam pelo tronco da árvore. Consiste em arrancar os talos do milho e cortar as vagens dos talos para colher apenas os grãos e as espigas. Sob o controle dos agricultores, esta combinação mecânica opera de forma extremamente eficaz no campo. A colheitadeira é puxada atrás do trator. Ao lado está um caminhão para armazenar os grãos, levando-os para processamento e armazenamento. Ao chegar na fábrica de produção, após selecionar um bom milho doce na linha, o milho doce é colocado na descascadora e inicia-se a etapa de processamento. Este é o processo que ajuda o milho doce a passar de uma planta de origem humilde para se tornar a principal cultura do mundo. Chegando aos Estados Unidos, país com a agricultura mais desenvolvida do mundo hoje,
veremos o valor do milho doce. É cultivado em todos os 50 estados. Entre eles, Flórida, Washington e Geórgia são os maiores produtores. O valor total da safra de milho doce de 2023 é estimado em cerca de 774 milhões de dólares. Destes, 75% são produzidos para o mercado in natura e 25% para o mercado processado. O cultivo destas culturas não é apenas uma forma de os agricultores evitarem a concorrência feroz de produtos populares no mercado, mas também traz benefícios econômicos. Além disso, também aproveita bem as condições naturais, contribuindo para a diversificação da cadeia de abastecimento agrícola em todo o mundo. Olá, meus amigos! Quando falo em colheita de produtos agrícolas, o que você pensa imediatamente? Dezenas de trabalhadores trabalhando duro ou máquinas circulando pelos campos. Esqueça a forma tradicional de colheita. Agora mesmo, vou levá-lo a um mundo totalmente novo, o mundo dos robôs de colheita. A população mundial deverá atingir os 9 mil milhões até 2050. O que se espera a seguir é que a produção agrícola duplique para satisfazer a procura futura. Nesse contexto, a indústria agrícola recorre aos robôs como solução para o futuro. Especificamente, algumas áreas agrícolas nos Estados Unidos têm utilizado robôs para colher milhares de toneladas de produtos agrícolas todos os anos. Várias empresas fizeram progressos significativos na criação de sistemas robóticos para uso na agricultura. Alguns estão em testes de campo ou já entraram no mercado. Os robôs agrícolas automatizam tarefas lentas, repetitivas e tediosas para os agricultores, permitindo-lhes concentrar-se mais na melhoria da produtividade geral da produção. Os robôs mais comuns na agricultura são usados principalmente para a colheita. Junte-se aos técnicos agrícolas na entrada na área da estufa. Após um curto tempo de configuração, o robô selecionará as fotos e embalará apenas as maduras e prontas para comercialização. Com robôs trabalhando dia e noite, os aplicativos fornecem atualizações em tempo real sobre o andamento da colheita, o tempo de conclusão, a quantidade e os custos da colheita. Tudo é otimizado por configuração e automação. Este é o futuro para todos nós. Dezenas de trabalhadores se reúnem para trabalhar no campo. Realizam todos os processos desde a colheita até o empacotamento. Porém, o aparecimento de robôs substituiu completamente a mão de obra no processo de colheita. O robô coletor de morangos pode escolher habilmente morangos perfeitamente maduros, sem caules ou hematomas, classificá-los com base no peso e colocar cada um em uma caixa. Em alguns casos, o custo, a capacidade e o tipo de cultura não são as únicas barreiras à colheita robótica, mas sim o próprio mercado. E a questão é, qual tipo de robô de colheita é mais eficaz? A partir daqui começa a corrida dos robôs. Porque os agricultores só gostam de robôs que tenham preços razoáveis e resultados de colheita de alta qualidade. A colheita agarrando o caule resultará em colheitas de baixa qualidade. Por isso, os fabricantes tentam criar robôs que colhem o caule para evitar tocar na fruta, o que também contribui para aumentar a eficiência da conservação. O principal critério operacional de cada robô de colheita é a versatilidade. Os braços articulados imitam a flexibilidade e a destreza de um braço humano. Alimentado pelo motor elétrico, cria uma amplitude de movimento de 6 eixos que permite alcançar flexão e controle com incrível precisão. Ele se move em torno de galhos e outros obstáculos para colher frutos com cuidado, sem causar nenhum dano. O uso de um software de mapeamento simples permite que os robôs executem tarefas automaticamente e possam trabalhar 24 horas por dia sem precisar descansar. Não é ótimo? Além disso, os robôs também ajudam a combater a escassez de mão de obra na agricultura. Mas como pode colher frutas maduras com precisão? Uma câmera é instalada no braço do robô. Por meio de conexão e análise de dados,
O robô consegue identificar a cor da fruta para decidir se ela está madura ou não. O robô corta o caule antes de colocar a fruta na cesta coletora colocada abaixo. A colheita de um tomate leva cerca de 24 segundos, e os pesquisadores disseram que desaceleraram intencionalmente os movimentos do robô por razões de segurança. Além disso, o scanner também é equipado com fios para poder operar independentemente da hora do dia, cerca de 20 horas por dia. Um sistema que utiliza vários robôs multifuncionais em uma estufa para colher tomates. Espera-se que o robô minimize as perdas de produção durante o processo de colheita, bem como aumente a eficiência atual em 30% a 50% dos custos totais na agricultura. Sensores e câmeras atuam como os olhos do robô, independentemente do dia ou da noite. O software do braço robótico se move habilmente para colher tomates sem quebrar os caules. Além disso, os sensores e câmeras desses robôs desempenham um papel importante na coleta de dados valiosos sobre as culturas, como o tamanho da maturidade e doenças potenciais. Estes dados permitem que os agricultores tomem decisões informadas sobre a fertilização e o controlo de pragas, ajudando a melhorar a saúde das culturas. Você já ouviu falar em drones para a colheita de frutas? Certamente muitas pessoas ficarão surpresas ao ver esses drones automáticos incrivelmente habilidosos colhendo frutas. Esta é a cena durante a época da colheita em uma fazenda de maçãs. São 6 aeronaves conectadas diretamente a um veículo automatizado localizado em solo responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Cada avião é equipado com um braço robótico de até 50 centímetros de comprimento e pode voar até 5 metros de altura para colher frutas dia e noite. Os agricultores podem alterar o número de aeronaves à vontade, mas apenas um máximo de 8 podem trabalhar ao mesmo tempo. Esses robôs também são fixados a uma estrutura para que nunca percam energia. Durante a alta temporada, eles podem operar sem parar. O robô se move próximo à macieira após identificar o alvo, então gira suavemente o braço do robô e coloca cuidadosamente a maçã na caixa de coleta. Semelhante aos robôs de colheita de morango ou tomate, os robôs de colheita de maçã também são equipados com câmeras para avaliar o tamanho e a cor exatos de cada fruta e selecionar apenas frutas totalmente maduras. Nesta fazenda, os robôs colhem a maior parte das frutas e depois uma equipe menor de trabalhadores pode completar o resto. A combinação de homem e máquina é uma ótima característica. Eles resolvem problemas que os robôs não conseguem resolver. Eles precisam cortar o caule para evitar danificar outras maçãs durante o transporte e processamento. A máquina que você está vendo é o equipamento de colheita de beterraba sacarina mais poderoso do mundo. O coração da máquina é um motor de 700 cavalos que a ajuda a se mover com extrema suavidade no solo. É claro que colher um enorme campo de beterraba sacarina não é muito difícil. É inimaginável quanto tempo levará para os agricultores retirarem toda a beterraba sacarina do solo. Durante a época alta da colheita, as fábricas de beterraba sacarina funcionam 24 horas por dia para dar resposta a esta enorme carga de trabalho que substitui a mão de obra. As máquinas de colheita começam a cortar as folhas da beterraba sacarina. Em seguida, o agricultor utiliza um trator separado para retirar as beterrabas do solo e recolhê-las. Eles são inicialmente limpos para remover areia e outras impurezas antes de serem colocados no tanque. As beterrabas sacarinas são então carregadas na plataforma do caminhão ao lado. Eles trabalham em conjunto. Esta é a dupla perfeita nos campos da época da colheita. A tela sensível ao toque é o centro de informações e comando da máquina. A partir daqui, os agricultores podem monitorar todas as operações da máquina, receber informações sobre as condições operacionais e o desempenho. Ao mesmo tempo, os obstáculos podem ser vistos e as colisões evitadas. Economia, eficiência e maior proteção do solo são critérios que o fabricante desta máquina e os agricultores almejam. Além da beterraba, o repolho de sabor refrescante também é extremamente popular nos Estados Unidos.
Os campos de repolho são cultivados em todos os lugares, e para colhê-los é necessário mobilizar um grande número de trabalhadores. Eles trabalham durante toda a época da colheita para retirar rapidamente o repolho dos campos. No entanto, agora esta imagem é substituída por máquinas de colheita gigantescas. Em alguns estados do Zecerewa, as colheitadeiras de repolho são usadas com bastante frequência. Abaixo de cada uma dessas máquinas estarão lâminas de corte usadas para cortar as raízes duras da planta do repolho. Acima de cada caminhão colheita estará a posição do agricultor. Os agricultores pegarão as árvores enraizadas e as colocarão dentro da esteira transportadora. Aqui o repolho será separado das folhas e o milho será então transferido para a caixa de carga do caminhão ao lado. Os agricultores só precisam sentar na cabine e controlar o carro, dirigindo com habilidade em linha reta ao longo da fileira de repolhos. Todo o resto esta máquina cuidará sozinha. O benefício mais prático que vemos nessas colheitadeiras modernas é a redução da mão de obra e a economia de tempo em comparação com a colheita manual. Os agricultores podem concentrar-se noutras tarefas agrícolas. Além disso, também garante que o repolho seja colhido corretamente e não seja danificado. Isto ajuda a melhorar a qualidade do produto final e a otimizar os lucros dos agricultores.